Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre Faca de Água, de Paolo Bacigalupi. Bacigalupi. Mostra aí pra gente o livro, Matheus. Sei, Nome Rafa, tô difícil da com porra. um livro aqui da editora Intrínseca. É uma capa relativamente simples, mas bem bonita. Tem um brilhozinho aqui, e uns efeitos de água caindo, né? Que já dá uma ideia do título aí, né? Faca de água. É bonita e simples, acho, a edição. A pintura trilateral, aqui as laterais são pretas das páginas, né? Mas nada disso importa pra gente, né, Rafa? A gente tá preocupado com a primeira página do Paolo Bacigalupi, as técnicas que ele utilizou, né, e se a gente viraria ou não, de acordo com a nossa interpretação pessoal, né, gente? Vamos reforçar isso aí para não achar que a nossa palavra é regra, é lei. Beleza? Então vamos lá. Paolo Bacigalupi, Faca de Água, capítulo 1. Havia histórias no suor. O suor de uma mulher curvada em um campo de cebola, trabalhando 14 horas sob o sol quente, era diferente do suor de um homem que se aproximava de um posto de controle no México, rezando para la Santa Muerte e pedindo que os federales não estivessem na folha de pagamento dos inimigos de quem estava fugindo. O suor de um menino de 10 anos, olhando para o cano de uma Sig Sauer, não era igual ao suor de uma mulher atravessando o deserto e rogando à Virgem Maria que o esconderijo de água estivesse exatamente no lugar onde o mapa de seu coiote dizia estar. O suor era a história de um corpo, comprimido em joias, acumulado na testa, manchando camisas. Ele revelava tudo sobre como uma pessoa acabava no lugar certo na hora errada, e se sobreviveria mais um dia. Para Ángel Velázquez, postado no alto do poço central de Cypress 1, observando Charles Braxton se arrastar até a Cascade Trail, o suor na testa de um advogado indicava que alguns indivíduos não eram nem de perto tão importantes quanto gostavam de pensar ser. Braxton podia irromper em seus escritórios e gritar com as secretárias. Ele podia espreitar tribunais como um assassino caçando novas vítimas. Mas mesmo com toda a sua arrogância, no fim do dia, Catherine Case o punha em seu devido lugar. E quando ela lhe dizia para fazer algo rápido, você não apenas corria, pendejo. Você corria até o coração falhar e não ser mais capaz de correr. Isso aí. Virei É um pouquinho só, isso. né, Rafa? 2 linhas aqui a mais Duas, nessa. três linhas, né? Nem chance. Que Pouca é algo coisa. fácil jogando primeira página, porque o primeiro é Exato. O grandão. espaço de vão que tem na primeira daria para colocar para cima. Pontos negativos aí para a editora Intrínseca. É. Ah, mas se no caso foi ela que pensou nessa primeira folha preta, já fica elas por elas, que pelo menos pra mim já ganhou um ponto que acabou de Bonito, né? perder. É. Sim, eu gostei bastante por diversos motivos. Primeiro, eu achei bem interessante essa brincadeira de dupla fonte, mostrando a fonte do capítulo 1 com a fonte do texto propriamente dito. Achei bem legal essa brincadeira. Gostei dos detalhamentos de itálico, algo que a gente vai abordar isso também. Então, assim, eu achei bem interessante essa primeira página, no caso, esteticamente, achei isso bem legal. Só subiriam Duas linhas. umas duas linhas para encaixar a primeira página num ponto Fechar final, com ponto, né? fechar com ponto, que é algo bem interessante o como foi fechado, e também vamos abordar. Então, assim, no quesito estético, Apresentação, a né? Estética. apresentação de primeira página bem condizente, a pintura trilateral sendo preta, a capa sendo preta simples. Então, ponto positivo para a Para a editora. estética da primeira página. Beleza. Vamos lá, Rafa. Se tratando de análise do texto em si, né? A gente tem aqui a falta de título, como o Rafa gosta de trazer pra gente, né? Só o capítulo 1 também. A mim não incomoda, incomoda alguns, né? Pra mim passa batido. Não sei se o Rafa quer comentar alguma coisa específica sobre isso. Não, no caso, Seguimos. a estética do negócio já me trouxe diversos gatilhos, então Sim. não precisou ter um título com nome. Eu acho assim, Rafa, que até
poderia até colocar título aqui se fosse, né? E aí, apesar da repetição da palavra suor, né, que tem aqui aos montes, é totalmente proposital e acho que bem utilizado, até na minha opinião. Talvez poderia até o título, se quisesse colocar alguma coisa relacionada ao suor também, para casar com esse tom todo, ou fazer um contraste com o suor de alguma forma, né? Mas enfim. Eu senti aqui, não sei se os nossos ouvintes vão lembrar e se você também vai lembrar, né, Rafa? Daquela primeira página do Nome do Vento, que eu gosto bastante também, onde ele fala que existem 3 tipos de silêncio, né? Eu entendo que aqui Sim, ele colocou os tipos de suor, né? E foi descrevendo suores diferentes, o que um suor quer incrível. dizer, o que o outro suor quer dizer. Eu achei bem bacana isso, né? Essa proposta, assim como gostei lá também do tipo de silêncio do Patrick Rothfuss, né? Mas, enfim, a primeira frase em si, né? Havia histórias no suor, que é um pouco disso, né? Um silêncio de 3 partes, quando era lá no Nome do Vento, né? Havia histórias no suor, né? Ou seja, o suor carrega informações consigo. Eu acho uma primeira frase fantástica, curta, né? Direto ao ponto e que já te engatilha coisas aqui que você pode pensar. Não tá dando nenhuma coisa específica na cara, não tá te trazendo nenhuma curiosidade específica sobre algum ponto, algo específico que aconteceu, nada disso. Ele tá sendo bem abrangente, mas de uma forma poética e que me convenceu, assim, logo na primeira página, a querer já ler a próxima, né? A primeira página não, desculpa, a primeira frase já queria continuar o texto, né? O que ele quer dizer com essa história no soar, né? Ele já me deu um tom poético que me agradou bastante aqui. Sim, e o que a gente fala sobre principalmente o impacto da frase. Ela pode gerar gatilhos, ok, mesmo que seja um só. No caso, havia histórias no suor. Claro que talvez, se você for um sommelier de gatilhos mentais, você pode falar, não, porque aqui aborda um pouco do gatilho mental da aproximação, pelo fato de todo mundo soar, no caso, né, suar, no caso Ah, de ter transpiração, no caso disso aqui, aquele outro. Então, se você quiser sommeliar em cima da primeira frase, você pode encontrar uns 3, 4 gatilhos aí. Porém, a simplicidade, que eu acho que é o principal gatilho que a gente encontra aqui, que é algo simples e direto, tem 4 palavras. Havia histórias no suor, se você considerar o no uma palavra. Então, temos aqui 4 palavras diretas, simples, que geram um impacto gigantesco. Ele tá uma frase desse tamanho, pequenininha, mas um impacto desse tamanho, que já continua mantendo o impacto. A ancoragem feita no próximo, já com o suor da mulher, não sei o que, não sei o que, o suor do menino, não sei o que, não sei o que, o suor é a história de um corpo, não sei o que, não sei o que, o suor do não sei o que. Então, essa repetição, diferentemente, como a gente viu no livro do Sidney Sheldon, no nosso último vídeo, que repete a mesma palavra simplesmente por falta de sinônimos ou falta de construção contextual, aqui tem totalmente uma função de exato. reforço em cima da temática que ele quer. Existe um tema central dessa primeira página, que é o suor, que é o suor do trabalho, o suor do medo, o suor do desespero, diversos tipos, que realmente o Matheus comentou do Nome do Vento, de um silêncio da mente, ou um silêncio físico, ou um silêncio desesperador, tem diversos tipos de silêncio que ele traz. Então, aqui, o tipo de suor também. O cara do CrossFit transpira. Uma mãe esperando lá de fora de uma mesa de cirurgia também transpira com O cara que tons tá num deserto, diferentes. num calor escaldante, né? A Exatamente. pessoa que Então tá achei muito trabalhando, legal exatamente. essa proposta dos suores, que faz todo sentido. E se tivesse, a gente fosse fazer um ranking de top 10 até então, com certeza essa primeira frase aí estaria lá em cima. Exato. E aí eu acho que até nessa questão do suor, eu acho que já tem um pouco aqui, eu spoilando um pouco para os leitores, que eu já li o livro, né? Ele não deixa explícito aqui, não, a gente não tá falando aqui, é uma coisa até que faltou, talvez, não sei, questão de tempo, né? Quando essa história se passa, nem nada disso, né? Vai ser tratado mais para frente, eu acho que talvez seja um ponto negativo, de certa forma, né? De ambientar onde eu estou na história do mundo, desse universo aqui, né? Se é ficção ou não. Mas ele já te dá um ar de coisa quente, de calor, né? Então, ou a gente está num deserto, ou a gente está num futuro onde o calor extrapolou os limites, né? Uma coisa, questão climática, né? Então já traz uma ambientação barra curiosidade nesse sentido que acho que combina com o teor da primeira página inteira, que é descrever suores, né?
É. No Pode caso falar. da ambientação, eu chutaria o deserto do Novo México, Ele se cita fosse México aqui, chutar, né? porque ele cita México, ele fala de coiote, pra galera que não sabe o que é coiote, são a galera que atravessa os mexicanos para dentro dos Estados Unidos. O Exato. próprio nome, nós temos Angel, ou Angel, depende de se quer ser, Ángel. né? No caso, Valesquez, né? Velázquez. Nós temos o Charles Brankston, que já tem aí um mais americano, então nós temos aí Exato. um nome mexicano, espanhol, Mas uma ele traz o mistura, tempo todo, Federales, La Santa Muerte, federales, não né? Ele sei o fala uns que nomes e assim, tudo mais. Pendejo. Exato. Então, acredito que se fosse ambientar, se for uma baixa ficção, acontece no nosso mundo real, pelo menos numa possível fronteira do deserto do Novo México com os Estados Unidos, Texas, aquela regiãozinha lá, onde tem essa transição. E pelo fato de ter um Cypress 1, acredito que minimamente futurista é, porque eu nunca. Um, um posto central chamado Cypress não é Uhum. uma coisa assim que. Assim, tipo, é americano? Exato. É, mas já traz um quê sci-fi. Então, pelo menos, Exato. se for Dá uma chutar ideia de aqui, que nós pode ser uma temos história sci-fi. um. Exato, um sci-fizinho, pelo menos um sci-fi mais suave, pelo menos. Ou pelo Exato. menos um quê. Não um livro de sci-fi, mas que tenha, né, pedacinhos de sci-fi por algum motivo. Exato. Não é o foco da história, né? Mas elas passam num ambiente, Exatamente. talvez, próximos anos, né? Está por Exatamente. vir, né? E aí, assim, Rafa, questão de personagens, né? Ele introduz aqui o personagem principal, introduz outros dois personagens, talvez, né? Charles Braxton e ali a advogada, né? Advogada que é? Agora não lembro. Catherine, o que que ela é? A juíza, o que que ela é? Não lembro agora, mas enfim. É, e começa, talvez, a tentar introduzir algo do conflito da história, algo que seria, né, a história em si, né? Porque antes aqui ele está ambientando pra gente, talvez, o universo, onde a gente está passando, né? O que está acontecendo, e mais pro final é onde ele começa a falar dos personagens em si e o que está rolando com esses personagens, né? É, eu confesso que essa parte para mim não me pegou tanto, apesar de eu ter gostado da última frase ali, do finalzinho ali. Achei que tem um impacto legal nela, você correr até o coração falhar e não ser mais capaz de correr, né? Tipo assim, dando sentido de que a mulher é poderosa, que você tem uma urgência para responder quando ela te cobra, né? Ou seja, ambientou bem, caracterizou bem, desculpa, a personagem. Mas em questão da trama em si, eu achei que não me engatilhou tanto, não me apresentou muito a ponto de querer saber mais sobre isso. Mas achei uma baita de uma primeira página escrita, técnicas aplicadas em si. Só achei que pecou nesse sentido na questão talvez do conflito em si da história, de trazer por que eu me interessaria por essa história, se não pela técnica escrita do Paulo. Sim. E o que é interessante é que aqui você percebe que nós temos novamente dois tons. Nós temos o tom do narrador, que você percebe que ele tem esse lado reflexivo, apesar de que você percebe na segunda, no finalzinho, no comecinho da segunda página, que fala, né? Quando ela dizia para fazer algo rápido, você não apenas corria, pendejo, Aprender, mas mas você, corria até o coração falhar. Ou seja, é você é bem como narrador, se né? o narrador tá contando a história pra gente, mas esse maluco aí tá do nosso lado ouvindo o cara contar a história, porque senão ele Uhum, não jogaria pro cara. uhum, Então, meio que nós temos uma terceira pessoa, porém me parece que, pelo menos nesse momento, nesse trecho específico, talvez aconteça mais vezes, mas por enquanto nesse trecho, me deu a impressão de que o Matheus, como narrador, tá me contando a história, sei lá, da Camila, e a Camila tá sentada do lado ouvindo o Matheus contar a versão dele da história. Que no momento ele até para de contar a história para fazer esse trocadilho com o personagem. Então, mostrando talvez uma aproximação entre o narrador e o personagem. Algo uhum, que é uma proposta interessante também. E nesse exato. caso, eu pegando, né, o Matheus já deu uma spoilada dizendo que já não vai virar, e Será? apesar de ter virado, essa primeira página não dá muito a trazer, no meu caso acontece a mesma coisa. Eu sou super fã de sci-fi, gosto bastante, gosto de terror, gosto de suspense, gosto de fazer essas
trabalhar essa ideia dentro desse nicho mais da distopia, do politicamente incorreto dentro de um universo distópico e destruído, ou no caso de uma utopia, construir uns mistérios por detrás. Eu acho bem interessante essa proposta, me atraiu a proposta, achei interessante a primeira página esteticamente, porém a história em si não me puxou também. Eu estou meio que naquele limiar se vira ou não vira, mas no caso eu consideraria assim, apesar de ser uma primeira página cabulosa, um tecnicismo incrível, não. Segura só. Agora a gente faltou, antes de dar o seu veredito final, esquecemos de falar sobre um negócio que é os itálicos que você queria ter falado e não Ah, falou. sim, mas daí, no caso, já vou Deixa se dizer, eu viraria ou não pro não final, vou virar, exato. já Oh, atrapalhei, não vou virar, spoiler. não virei. Spoiler. Não virarei So- a página, sobre os, mas sobre os detalhes, vamos lá, Rafa. Aqui, a gente viu nessa primeira página, né, e um pouco da segunda, dois itálicos, se não me engano, né? Tem o Federales e o Penderro, né? sim, E principalmente. aí temos algumas possibilidades do que ele. Por que a gente está abordando isso, né, gente? Porque isso faz parte de técnicas de escrita, de fato, né? Por que você aplica um itálico, né? Eu, por exemplo, quando estou escrevendo, gosto de usar o itálico principalmente para fazer função de pensamento do personagem. Né? Eu escrevo em terceira pessoa, mas quando eu estou colocando em itálico, eu coloco na primeira, como se o personagem estivesse refletindo, de fato, né? O que ele pensou naquela hora, para poder passar um pouco da caracterização do personagem também. Tá? Isso é uma opção minha, uma técnica minha. Né? Existem outros escritores que aplicam, né? É óbvio, eu não inventei isso. Aqui nesse caso não foi isso. Em princípio não me parece isso. Né? Pode ser que sim. E não existe uma definição, não existe uma regra, como nada na escrita, né? Mas, por exemplo, eu na minha, eu não uso itálico só para isso, às vezes eu uso itálico para outras funções também, né? E isso é permitido na escrita, às vezes a gente usa itálico para mais de uma função, né? E aí cabe ao leitor discernir ou não. É legal que o escritor consiga passar isso de forma transparente, né? Ah, aqui está sendo itálico porque é pensamento do personagem, aqui está sendo itálico porque é o nome de uma embarcação, né? Depende. Cada autor faz do seu jeito, as suas escolhas, né? E aqui, pelo que me parece em um primeiro ponto, Rafa, não sei se você vai concordar, é que ele usou o itálico quando ele quer passar palavras escritas em espanhol. Apesar de você observar que existe uma Santa Muerte que não está em itálico, né? Então, e aí, será que esse La Santa Muerte ele considerou que é meio clássico, é meio padrão e não precisa de tradução, não precisa de entender que é uma palavra estrangeira? Já os federales e os penderros soaria mais estranho para um americano lendo, e aí por isso ele colocou em itálico, né? Não sei qual foi a ideia do Paulo aqui nesse ponto. Né? Eu entendo que seria isso, tá? Palavras que são estrangeiras e de não fácil tradução para um americano, né, o nativo lá da onde ele escreveu o livro, compreender, eu vou colocar itálico, que aí a pessoa, beleza, isso aqui não é na minha língua mesmo, então eu preciso, se eu quiser, ir atrás e traduzir por conta própria. O La Santa Muerte, como já é talvez nos Estados Unidos, talvez seja comum também a festa da morte, né? Não sei, imagino que sim, por ter muito mexicano também, né? Ele não se preocupou em colocar itálico nela. Ou seria também um pensamento do personagem quando ele coloca esse itálico? Não sei, acho que não. Acho que tá mais aqui para palavras estrangeiras. Não sei se você quer abordar alguma coisa sobre esse tema. Eu avançando um pouquinho na segunda página para ver se existiria algum outro itálico e não achei, Não tem, talvez né? passando para frente aconteça, porque existe esses dois pontos que o Matheus trouxe, tanto Até virei aqui, Rosário, só pra. Desculpa te interromper, mas virei que na outra página seguinte ainda tem uma coisa que é o que eu falei que eu faço, né? Que é o personagem refletindo. Então tem aqui em itálico. Os tempos mudam mesmo, vírgula. Pensou fulano de tal, entendeu? Mas enfim, é. voltando, vai Então lá. nesse ponto eu acredito dizer que seja o itálico talvez entre em momentos talvez de uma pseudo quebra de quarta parede ou talvez de alguma interação extra contextual, porque no caso esse penderro parece ser o momento que o cara para comentar com Com o alguém. protagonista, Aham. e no caso esse federales, que é a única palavra que tem, é como se na hora que eu tô, no caso, eu tô contando a história pro Matheus,
e eu usasse um termo que a gente usa comumente entre nós, que é mais contextualizado na gente. Então, considerando que a festa de La Muerte, em tese, é uma palavra em espanhol, que deveria entrar também em espanhol e não está, e a gente viu o Mateus roubando, indo para a página seguinte, vendo que tem um momento de Pensamento. pensamento, talvez seja uma pseudo quebra de quarta parede ou uma possível interação entre protagonista e narrador. Com isso, ok, nós temos uma unidade contextual nesse ponto. Mas, mesmo assim, é um perigo porque gera promessa. Pelo fato do narrador interagir com o protagonista no meio do texto, eu acredito que tenha que ter um motivo interessante para isso. Talvez uma fogueira onde estão contando um passado, contando pra gente alguma coisa e com isso ele vai interagindo, porém acredito que seja interessante trabalhar, né, mais essa interação. Então acredito que ter mais disso seria interessante. Mas já aproveitando então aqui, dizendo que, reforçando, eu não Não vou viraria. virar, apesar de todo o tecnicismo. Mas o que é legal a gente pensar é que é o seguinte: já viramos a página de textos com técnicas piores, não tão refinado quanto esse, e nós não estamos virando neste. Isso mostra que. Você, Rafa, porque agora você tá spoilando a minha fala, que eu não falei ainda, se eu viro ou não. Assim, então, no caso, eu estou spoilando a minha parte que eu, numa primeira página incrível, com layout incrível, não estou virando simplesmente pelo fator gostabilidade. Não me atraiu ao ponto de A virar. plot, você diz, né? A plot, Talvez, exatamente. então, mas talvez seja problema técnico da primeira página dele, né? Às vezes ele poderia trazer outro ponto da história aqui que te engatilhasse mais, te trouxesse mais curiosidade que não te trouxe, né? Sim. Mas aí, no caso, assim, no quesito tecnicismo, a gente viu que foi bem escrito, usou diversos Fantástico. gatilhos, gerou diversas formas de coisas, tem diversas outras técnicas mais profundas e abstratas dentro dessa primeira página. Porém, talvez num layout de livro, talvez no meu momento atual, quem sabe se eu regravar esse vídeo com o Matheus, a gente fizer uma segunda temporada revisitando os livros, possa ser que, assim, atualmente estou numa pegada Sim, mais, né, justo. O livro tem biopunk, disso. cyberpunk, distópico, e falo, nossa, estou nessa pegada, vou devorar tudo que é nessa temática porque eu quero fazer X ou Y. Uhum, Então, não é um branco no preto, não é um claro, pingo no i. Todos os livros que a gente disse não viraria, pode ser que vire. Ou um livro que viraria, atualmente não viraria. Então, pelo menos aqui no meu exato. caso, atualmente não Não, viraria, é. apesar de todo o tecnicismo, é incrível. Irei roubar como artista num próximo momento, porém, no quesito atual, a história não me trouxe, não me comoveu internamente, não gerou gatilhos de emocionais para que eu me interessasse mais sobre esse homem e essa mulher aí, esse pau mandado e essa poderosa. Rafa, bom, primeiro tem essa informação que você trouxe, que eu acho que a gente não tinha falado sobre isso até então, no nosso canal aqui, sobre o momento pessoal para se gostar ou não de algo, né? E isso é completamente plausível, entendível. Existe isso. Tem livro que você pega hoje pra ler e a parada te prende de uma forma que você pagou tantos anos depois, você tem aquela memória, pô, aquele livro era bom pra caramba, vou pegar pra ler de novo e aí arrastou. E o contrário também pode acontecer, obviamente, não é problema nenhum, né? E a gente tá aqui, obviamente, avaliando primeiras páginas da parte técnica, escrita em si, mas também a plot e a nossa gostabilidade nos dias atuais. É claro que isso pode variar, não tem nem dúvida disso, né? Mas enfim, na minha avaliação aqui, eu daria uma chance, eu continuaria a leitura, pelo menos, para poder ver se em algum momento a história vai me engatilhar. Então eu viraria de página. É claro que eu falei, não me pegou a história em si nesse momento aqui. A técnica apresentada eu achei fantástica, gostei demais. Primeira frase, o estilo da questão da escrita, da técnica, né, da repetição do suor e como que isso pode ter vários significados, né, e como que você pode interpretar isso no universo que ele está abordando aqui pra gente.
apesar do conflito em si, dos personagens em si não terem me engatilhado, eu daria uma chancezinha pra continuar. Falei, pô, a técnica é boa, será que a história vai me prender em algum momento? Talvez eu leria o primeiro capítulo aqui. Eu já li a história, inclusive, né? É uma história que eu gostei, apesar de eu achar o final um pouco exagerado, né, do meu ponto de vista. Mas, enfim, viraria pra poder dar uma chance pra continuar. E se não, o primeiro capítulo não rendeu, realmente não vai com no meu momento, né, e tal, aí eu droparia, mas em se tratando da primeira página em si, eu viraria pra poder dar essa chance aí pro Paulo Bacigalupi. Sim, porque também tem a questão de gosto, porque a primeira página de Frankenstein, por exemplo, que a gente já abordou aqui, é, é muito antigo, é muito velho, é muito infodump, é muito pesado. Só que eu não me arrependo nem um pouco de ter De ter virado virado. e porque eu queria saber como que é o clássico. Pô, é Frankenstein. É Frankenstein. No caso, Drácula a mesma coisa. É Bram Stoker e Drácula. Só que é um estilo de escrita diferente e difícil, porque é em cartas, em primeira pessoa, tem faltas de informações, porque um escritor de cartas não necessariamente vai colocar todos os detalhes. Então, assim, a técnica, ela envolve, sim, mas a história envolve, o personagem envolve, o gatilho envolve, o momento histórico, o tipo de plot, a proposta de ideia, tudo isso envolve. Exato. Então, isso é para ser contado, a gente tenta ao máximo focar em tecnicismo, mas existe técnicas que me pegam mais, técnicas que pegam mais o Matheus, técnica que a gente compartilha, que gosta os dois. O Matheus adora utilizar gatilho da ambientação, eu também gosto. Sou fã pra caramba de gatilho da autoridade. O Matheus gosta mais de um gatilho mais de aproximação e ancoragem. Então, cada um tem o seu estilo que permite gostar mais de X ou Y. Eu sou fãzaço de títulos de capítulos super bem estruturados. O Matheus tanto faz, o importante é só identificar se virou ou não o capítulo. Então, vai da pessoa também. Então, assim, caso a gente coloque aqui, como a gente já. Por isso que a gente pede sempre vocês colocarem na opinião de vocês se vocês virariam ou não. Porque tem muitos fatores, não apenas. A gente tem aqui a mãe do Matheus, a escrita mais fofíssima de todas, que ela comenta discordando da gente, concordando da gente, porque é o perfil da pessoa também. Com Porém, usar a certeza. técnica é sempre bem interessante. É isso. Um beijo, mãe. Dia das Mães. Então, Tô gravando pessoal, esse vídeo na véspera do Dia das Mães. vai sair um pouco mais pra frente, mas a gente deixa Vai. esse adendo aí. Exato. É. Mas então, pessoal, então, aproveitando a deixa, você viraria ou não viraria? Apesar da técnica, você gostou da repetição ou você acha que poderia ter feito diferente? Você viraria ou não viraria? Você conhece as histórias do Paolo? Deixa aqui nos comentários se você gosta, se você viraria ou não viraria. E lembrando, já, o caso no caso, a gente vai dar um Feliz Dia das Mães bem atrasado, porque estamos gravando no dia 11, mas vai sair mais pro finalzinho do mês. Mas, de qualquer forma, deixa aqui nos comentários se você está aqui assistindo e você passou com a sua mãe ou você não passou. E, obviamente, aproveitando a deixa, você é escritor, você é escritora, aqui, nosso formezinho, manda o texto, faça parte, vai ser legal. Seja um dos daqueles seletos que mandaram seus textos. Já apareceu já a Pietra, logo após nesse vídeo já vamos ter o Reginaldo, já temos também mais 2, 3 engatilhados. Mandem, vamos lá, porque quanto mais tiver, mais vocês aparecem. Beleza? Então, bora ler! Pra ler.